Agora nós vamos conhecer o vovô do crime. Gente, a gente tem pelo menos assim, uma crença, né? Uma crença, vou colocar dessa forma, que é a questão dos mais velhos, são pessoas experientes, que nós devemos respeitá-las, e é isso mesmo, não muda, independentemente da circunstância que eu vou trazer aqui agora. Só que tem muita gente que se aproveita dessa situação, como o seu Raimundo Carlos da Silva, de 70 anos, ele está preso. Sabe qual é a profissão desse senhor de 70 anos? Ser criminoso. Ele é um profissional de carreira. Ele é um profissional de carreira. E sabe o que ele faz com muita habilidade? Conseguir documentos falsos. Isso acontece quando você, por exemplo, perde o seu documento, esqueceu lá em algum lugar, alguém pegou, ou outra situação. Ele pega o documento da pessoa, consegue, por exemplo, abrir uma conta e fazer empréstimo no seu nome. Você fica todo encrencado por conta de um senhorzinho que você olha para ele e fala assim, ele pode ir lá para casa tomar um café, que é prosa boa e gente boa e tem experiência na vida para contar. Que nada, não se engane com esse senhorzinho. O Raimundo Carlos da Silva. Já contei a história dele, então não se engane com esse rostinho não, e você vai ver que no histórico ele tem uma ficha pra lá de grande e como ele não fica preso, se tornou um profissional para cometer crimes. É isso, se não fica preso, vai ficar profissional de carreira. Qual? Criminoso. Reportagem do Gabriel Rodrigues. Este é Raimundo Carlos da Silva, de 70 anos, apontado pela polícia como autor do golpe. Conseguiu utilizar um documento falso em nome de terceiros para contratar, uma conta bancária, realizou a abertura da conta, obteve o cartão, cadastrou a senha e ainda conseguiu fazer um empréstimo usando os dados de terceiro. Ainda segundo a polícia, foram os funcionários da agência bancária que desconfiaram do idoso. Ele teria solicitado um empréstimo no valor de R$5 mil, mas os funcionários liberaram um valor bem pequeno, tudo para segurar o idoso até a chegada da polícia. Ele pretendia levar os R$5 mil. No mínimo, naquele momento. Mas a equipe fez a liberação de R$205 para que ele não desconfiasse e não interrompesse ali a cadeia de investigação que estava em andamento. Após tudo isso, a equipe da Polícia Civil monitorando, após ele sair da agência, conseguiu efetuar a prisão dele em flagrante. Após essa prisão em flagrante, nós descobrimos que é um indivíduo que tem a sua primeira passagem policial em 1973. São mais de 50 anos praticando crimes e continua em liberdade. Espalhadas pela mesa estão as muitas passagens do idoso pela polícia. A extensa ficha criminal tem registros principalmente no Paraná e em São Paulo. Tem condenações criminais transitadas em julgado por homicídio, para mais de 10 crimes de furto, estelionato, falsificação de documento, falsidade ideológica, uso de documento falso, supressão de documento, dano ao patrimônio público, lesão corporal, uma série de outros crimes, e atualmente ainda responde a um processo por organização criminosa no estado do Paraná. Ainda segundo as investigações, Raimundo não tem passagens em Minas Gerais e vivia aqui de forma improvisada. Tudo para não chamar atenção e dar sequência aos golpes. Aqui nós só conseguimos descobrir ainda que ele estava dormindo numa casa de acolhimento no período noturno, ele não tem domicílio fixo, ele não tem ocupação fixa, nós não temos um parente ou nada próximo dele em Belo Horizonte ou em Minas Gerais. Ele não tem sequer identidade no estado de Minas Gerais. Essa investigação aponta para um esquema de fraudes bancárias em que essa conta continuaria a ser utilizada, o documento falso continuaria a ser utilizado, possivelmente para contratação de empréstimos, seguros, aquisição de bens de alto valor, contratações em geral, realização de empresas e vários outros financiamentos e coisas que podem trazer ali uma tormenta muito grande para o cidadão que tem o seu nome indevidamente utilizado por criminosos. Ainda não se sabe especificamente como o idoso agiu neste caso, mas em geral os golpes acontecem sempre de maneira semelhante. As investigações vão seguir nesse sentido a partir da oitiva da pessoa que teve os dados indevidamente utilizados, mas normalmente, nós ainda não podemos dizer que foi esse caso, mas muitas vezes isso acontece a partir de vazamento de dados da internet ou mesmo da perda de documentos. A pessoa tem um documento perdido, roubado ou extraviado e alguém de posse desse documento utiliza desses dados para falsificar um documento e para
criar esse tanto de obrigações em nome do terceiro. Por isso, é tão importante se prevenir. Havendo numa agência bancária uma desconfiança, é importante que se acione a polícia, se for o caso da Polícia Civil ou até a Polícia Militar, dependendo das circunstâncias, para checar aquela situação e impedir que o crime aconteça lá no início, como nesse caso. Segundo, a melhor forma de se prevenir isso é registrar. Então, se a pessoa teve um documento extraviado, perdido, furtado, que ela procure a unidade policial mais próxima para fazer o boletim de ocorrência e noticiar isso, para que as pessoas saibam que aquele documento foi perdido e evite que num banco, num cartório ou numa instituição comercial qualquer, aquele documento venha a ser utilizado para a prática de um crime. A Polícia Civil deve dar sequência aos trabalhos para chegar a outras pessoas envolvidas no esquema. Enquanto isso, o idoso segue preso. Apesar da idade, ele aparentemente goza de boa saúde, estava aplicando crime, estava em flagrante, e se caso ele for responder esse processo aqui em liberdade, o risco dele evadir para outro estado e a polícia nunca mais o encontrar é grande. Então, isso, inclusive, é um dos fundamentos pelos quais a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele. Porque coloca em risco a aplicação da lei penal. Se ele não ficar preso agora, muito provavelmente ele vai conseguir fugir e nem identidade aqui em Minas Gerais ele tem. Então, provavelmente, ele conseguiria evadir da justiça. Então, acertadamente, a justiça decretou a prisão preventiva e ele vai responder preso.